Fala meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para mais uma review e hoje eu vou falar de um fone super versátil e realmente muito bom, Sennheiser PXC550. Bora começar! Bom, o Sennheiser PXC550 é um fone over-ear, Bluetooth com noise cancelling. Esse tipo de fone está super em alta, é o fone que o pessoal geralmente procura, porque simplesmente eles têm uma versatilidade, como eu disse, muito grande. Para 95% da população, a qualidade de som deles já é suficiente, tem ficado muito bom, por sinal esse cara tem um som incrível. E cara, como eu disse, a versatilidade é o que ganha, são fones confortáveis, são fones leves, são fones Bluetooth, então você não se preocupa com cabo, tem ótima bateria, você pode usar no ônibus durante a semana inteira, para ir para o seu trabalho, dá para usar na academia. Tem bons microfones, você pode usar para ligações, você pode conectar Bluetooth no seu computador e jogar com seus amigos como se fosse um headset. Então cara, é um jack of all trades, faz tudo e faz tudo muito bem. O que acontece? Eu brinco que se eu tivesse que escolher um fone dos que eu tenho aqui em casa para ser o meu fone principal, para ser o único fone que eu vou usar para o resto da vida, eu escolheria esse cara. Porque não adianta eu ter, por exemplo, o AKG K7XX, que tem um som melhor, um palco maior, um som mais refinado. Se, cara, é um fone aberto, eu não consigo usar na rua, é um fone difícil de empurrar, não consigo usar no celular, é um fone que não tem Bluetooth. Então, cara, é um fone muito nichado para especificamente usar no computador. Isso aqui, cara, dá para usar para tudo e ele faz tudo muito bem, como eu disse. Então, bora para a review, começando com a construção e design. Em termos de design puro, a beleza dele, isso é questionável, né? Depende do seu gosto. Eu particularmente gosto muito do PXC550, tá? Ele tem esse design meio futurista, assim. Na cabeça ele fica muito bonito. O que acontece? Ele funciona mais ou menos assim. Você gira as cups, ele já vai ligar. Ele não tem nenhum botão para ligar. Você gira as cups, ele liga e já conecta no Bluetooth. Colocou na sua cabeça, cara, ele fica bem bonito mesmo, não sei qual termo que eu poderia dizer. Ele segue a linha do seu rosto até o maxilar aqui, sabe? Não tem aquela protuberância que o Sony tem, não tem aquele shape redondo que o Bose tem, que é meio esquisito. Ele fica bem colado no seu rosto e segue a linha do seu maxilar, fica bem interessante. De lado ele fica bem bonito. Então, em termos de design, eu gosto bastante. A construção do PXC550 é muito boa. Ele tem pads e a headband de um couro não legítimo. Esse couro dura uns 2, 3 anos até começar a descascar. Quando ele começa a descascar, você pode substituir as pads, custam R$200 na loja da Sennheiser, meio caro, mas são ótimas pads. E a headband você tem que conviver com ela fodida, não tem muito o que fazer. Ele usa basicamente plástico na construção inteira, então ele é um fone super leve, super confortável, e ele usa metal nessa região aqui, tá? Ele é bem responsivo para você abrir, para você fechar. Ele se dobra e vem com uma case bem vagabundinha, mas é o que é, serve para o intuito dela, que é só guardar o fone. Ele vem com um cabo de carregamento micro USB e ele vem também com um cabo com microfone, que eu nunca utilizei esse cabo até hoje, só uso ele Bluetooth. A bateria dele dura 22 horas. Ou seja, eu carrego e dura uma semana inteira usando bastante, é uma bateria bem parruda. E para carregar é meio ruim, porque como ele usa micro USB e não USB tipo C, ele demora algumas horas para carregar. Algumas horas eu quero dizer tipo umas 5, demora pra caramba. Por sorte a bateria dura muito, então você só tem o inconveniente de carregar de vez em quando. Aqui falando também da carcaça do fone, ele tem o botão de noise cancelling aqui, onde no 0 é desativado, no 1 é adaptativo, ele capta o som e vê se ele precisa aumentar ou diminuir o noise cancelling, e na terceira alavanca ali para cima é no máximo. Ele também tem esse botãozinho embaixo, que é uma equalização de presets, carregamento, entrada para cabo, e é isto aí. Em termos de funcionalidade, o PXC550 é bem completo. Ele é mais completo que o Bose QC35
e ele é quase tão completo quanto o Sony. Eu acho que ele tem todas as funções que o Sony. Bora lá então olhar as funções. Basicamente, como eu disse, você vira, ele liga, conecta no Bluetooth e você coloca na sua cabeça. Beleza, ele está na minha cabeça, eu aperto um clique, ele começa a tocar música. Um clique, ele para de tocar música. Para baixo, diminui o volume. Para cima, aumenta o volume. Para frente, próxima música. Para trás, retrocede a música. Super simples, super intuitivo, até uma criança consegue mexer. Mais uma função que ele tem, bem interessante. 2 cliques. Ativa o modo transparência. O que é o modo transparência? Ele ativa todos os microfones dele e começa a captar o ruído exterior. Então você começa a ouvir como se estivesse sem fone, tá? É bem interessante. Ele ativa esse modo já de base quando você faz uma ligação. Vamos supor que você está andando na rua, alguém te liga, um clique você atende, ele já ativa a transparência. Então se estiver vindo o carro, alguma coisa, uma pessoa falar com você, você escuta. Você pode ativar manualmente, como eu disse, dando 2 cliques. Se alguém entrar no teu quarto para falar com você, 2 cliques, ele pausa a música, ativa o modo transparência e você começa a conversar com a pessoa. O único problema que eu tenho com esse modo é o seguinte, eu gostaria que ele funcionasse enquanto eu ouço música. Por exemplo, estou ouvindo música aqui, o carteiro está para chegar, ativo o modo transparência para quando ele tocar o interfone eu ouvir. Não funciona, eu ativo o modo transparência e ele pausa a música. Vou dar play enquanto está no modo transparência. Dou play, ele desliga o modo transparência e começa a tocar música. Então é algo que não é tão interessante, seria melhor se ele funcionasse também com música. Agora falando da última feature tecnológica que ele tem, que é o Noise Cancelling, é super importante para a maioria dos consumidores quando vão comprar esse fone ter um Noise Cancelling bom, e é aqui, na minha opinião, onde ele peca comparado à concorrência. O que acontece com o PXC550? Ele tem um cancelamento de ruído ok, o cancelamento é bom. Se você nunca teve um fone desse tipo, você ativa o cancelamento e fala, porra, cancela bastante coisa. Ele cancela o barulho de uma máquina de lavar, ele cancela o barulho de um ônibus muito bem, ele cancela frequências graves, com bastante maestria num avião, ar-condicionado, ventiladores, esse tipo de frequência ele reduz muito bem. Só que a frequência das vozes e mais agudas, como sirenes, cachorros latindo, esse tipo de coisa, ele não isola quase nada, não cancela quase nada, enquanto o Sony cancela muito mais. Eu diria que se o Sony cancela 100%, o limite dele ali, o PXC550 cancelaria uns 70%, entendeu? Seria 1/3 a menos do que o Sony. Novamente, se você mora numa cidade ok, não tão ruidosa, se você usa ele para andar de ônibus sem tanto barulho e tal, é satisfatório, é muito bom. Por exemplo, eu estou na academia, eu boto ele, já isola muito som. Maravilha. Liga o cancelamento. Porra, isola mais ainda. Show de bola. Boto pra tocar música. Pronto. Sumiu todo o som, tô no meu mundo, não escuto mais nada. Mas novamente, se você pega muito ônibus, se você pega muito avião, precisa do máximo de cancelamento, esse cara aqui eu não vou recomendar o Sony. Mas aqui é onde ele ganha, no som. Bora pro som. O som do PXC550 é incrível e eu acho ele um fone subestimado por causa disso, tá? Em várias reviews e comparações você vai ver o pessoal falando da bateria, falando do conforto, falando da construção, falando das funções, falando do noise cancelling e acabando a review por aí. Muitas vezes o pessoal nem aborda o som dos fones e a primeira função que você quer num fone é ouvir música. Então, como que o PXC se compara em som ao Sony e ao Bose? Basicamente ele tem a sonoridade bem energética e viva, ele não é um fone neutro de forma alguma, ele tem bastante graves, ele tem bastante agudos, mas ele é uma sonoridade muito mais refinada nesse quesito, tá? Ele é um fone muito detalhado, é um fone muito articulado, com graves fortes, mas muito precisos e rápidos, então ele acaba tendo essa sonoridade mais viva e energética que você procura num fone Bluetooth, e elevando essa sonoridade através de refinamento, por exemplo, os graves. O Bose QC35 e o Sony tem muitos graves e esse grave é meio lento, ele bate,
dá uma embolada, encobre um pouco os médios, sabe? Aquele grave bem pancadão. O PXC tem bastante força nos graves, só que é um grave muito rápido e preciso, muito amarrado, com muita extensão nos subgraves. Então, por exemplo, você está ouvindo uma música super rápida e complexa, com bastante notas graves. Ele vai bater cada nota grave e vai separar elas, entendeu? A nota grave vai bater e já vai sumir, ela não vai invadir os médios. É um fone muito amarrado nos graves e muito assertivo. Tem bastante subgrave, então para gêneros tipo pop, hip hop, eletrônica, ele é muito bom. E como eu disse, não invade os médios. Falando dos médios, os médios são maravilhosos. Aqui, na minha opinião, é onde ele varre o chão com o Bose QC35 e o Sony WH-XM alguma coisa. Pelo amor de Deus, que nome. Eu me refiro ao Sony sem equalização, eu não ouvi o Sony equalizado. Tem gente que diz que o Sony melhora muito depois de equalizar, mas eu estou falando do som estoque, tá? Os médios são muito lineares, muito corretos, não tem nenhum vale ou pico significativo para mim. Ele apresenta as vozes masculinas com bastante força, com bastante imponência, não ficam tão recuadas quanto o Sony ou quanto o Bose. E as vozes femininas também tem um detalhamento a mais, tem um brilho a mais nos agudos ali, sabe? Ele capta muita textura da voz. Quando eu me refiro à textura, não é você apenas ouvir a voz, você sente aquela rouquidão, você consegue sentir as vibrações da voz da pessoa, sabe? Esse tipo de detalhamento ele capta muito bem, nem parece que é um fone Bluetooth, cara. É sensacional. Partindo para os agudos, ele tem os agudos bem elevados, tá? Ele é um fone que eu diria brilhante e energético, só que não são agudos que incomodam, não são agudos perfurantes, não são agudos rasgantes, não são agudos sibilantes. Ele tem uma elevação nesses agudos, mas não é um pico muito abrupto. O que acontece? Pratos de bateria soam com bastante brilho, bastante textura, bastante corretos em timbre, ele é muito preciso. Só que eles têm uma ênfase grande. Se você gosta desse tipo de assinatura, pode ir que ele vai te trazer bastante arejamento e detalhamento sem picos. Agora, se você é muito sensível a agudos, eu recomendaria mais o Bose em termos de som, ou até mesmo o Sony se você equalizar ele bem. Esses agudos são bem rápidos e responsivos também, tem ótima extensão na região do arejamento e trazem muito detalhamento. Em termos de detalhamento, cara, aqui ele é muito melhor que o Bose, por exemplo. O Bose é um som meio velado, é um som gostoso, relaxado, mas sem muito detalhamento, sem ser tão explícito. Já o PXC 550 é bem melhor nessa região, tá? Ele é bem mais detalhado, articulado, vivo, um som sensacional. O conjunto da obra dele, assim, em som é sensacional. É um som em U, com um pouco mais de graves, um pouco mais de agudos, os médios não tão recuados, mas muito refinado e bem feito. Então eu recomendaria esse cara aqui sobre o Bose e o Sony se você procura qualidade de som. Ele tem também, como eu disse, esses botõezinhos aqui que são preset de equalização, que basicamente faz o seguinte: você aperta uma vez, ele liga o modo club, vai aumentar os graves. Eu uso geralmente para música eletrônica e pop, ele aumenta os graves de forma eficiente. Para rock, jazz, música instrumental ele já começa a embolar um pouco, então eu não sugiro. Você aperta mais uma vez, ele vai para o modo Move, fica muito grave, muito embolado, eu não uso esse modo, ele exagera nos graves. E apertando mais uma vez ele tem o modo Speech, que é para você falar, para você fazer uma ligação. Ele retira os graves, retira os agudos e deixa os médios, então as vozes vão bem para frente. Desnecessário dizer que para música é um completo lixo, a música fica uma porcaria, sem graves, sem agudos, sem dinâmica, sem extensão, mas para fazer uma ligação é show de bola. Essa é a review do PXC 550, se você tem alguma dúvida deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, foi útil para te ajudar a comprar ou não comprar, ou pelo menos te entreteu, deixa uma curtida aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, entra no canal que tem mais vídeos e se inscreve. E até a próxima!